Deus. Aleluia. Deus de milagre, demanda toda a O profeta vai nos dizer quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos, parece que pregamos e as pessoas não dão crédito, mas pasmem os irmãos, o próprio Jesus sentiu isso na pele. Quando ele ministrava, quando ele pregava, não era aceito a mensagem que ele pregava. Jesus enfrentou açoites, foi expulso de cidades, foi negado até pelos seus, que não davam crédito na pregação de Jesus. Certa feita, ele está pregando um dos seus sermões, e o sermão era duro de ouvir, e a multidão que o suportava não gostou da mensagem e começaram a retirar. Quando Jesus se dá conta, só está ele e os 12 discípulos Aleluia. que o seguiram. Muitas vezes nos preocupamos com a multidão, até queremos que a multidão esteja, mas chegará um momento que ficarão pessoas seletas, pessoas escolhidas. Entenda, você está aqui hoje porque o Pai te escolheu. Glória a E você é Deus. seleto, preparado para este momento. glória a Deus. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Qual é a atitude de vocês agora? Vocês também têm liberdade de sair. Eu não obrigo a vocês a ficarem ouvindo esta mensagem. Qual é a atitude que vocês vão tomar agora? E a Bíblia diz que Pedro abre a sua boca e diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida e vida eterna. Tenha Aleluia. consciência, coloque isso no teu coração, grave isso na tua mente. Só Ele tem palavra de vida e vida eterna. Só Ele pode alimentar a minha sede e a tua fome espiritual. Só Ele pode saciar aquilo que este mundo não pode saciar. E o Aleluia. profeta vai dizer no versículo 4, versículo 3, que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha que coisa, meus irmãos.
Aleluia. Eu me lembro Glória a Deus. que quando eu fui separada aqui nesta igreja para missão, eu tinha 15 anos de idade. E o pastor Noel e a pastora Wanda falou que estaria me enviando ali para receber esta consagração. Aos 15 anos de idade. E aí eu fui para minha casa, eu fui preocupada. E eu falava para minha mãe. E algumas pessoas da família diziam: por que ela não escolhe outro cargo na igreja? Ser missionário não é fácil. Ser missionário você vai ter que deixar algumas coisas. Você vai ter que se desapegar. E aí hoje, irmãos, as pessoas confundem as coisas. Querem um título, mas para se beneficiar do título, o maior missionário da história se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa um grande ensinamento. Talvez você não será aceito. Talvez não aceitarão a mensagem que você irá pregar. Mas não se preocupe, porque quem se responsabiliza por você é Deus. Aleluia. Glória. Eu me lembro que quando eu fui receber a unção de missionária, aquelas companheiras que estavam comigo ali, muitas choravam, lágrimas desciam nos seus olhos, porque elas entendiam o peso desse chamado. Entendam o peso da obra do Senhor. Terá dias bons? Terá momentos de alegria? Terá. Mas terá momentos que você sentirá na sua pele as dores. Mas não se preocupe, Jesus estará contigo. Glória a Deus. O Aleluia. Messias, do capítulo 53, ele se sacrificou para que o povo de Israel e para que toda a humanidade tivesse direito da vida e vida eterna. Que Aleluia. sacrifício foi esse de abrir mão do seu legado espiritual, de abrir mão do seu trono para suportar a dor,
Aleluia. Entenda, Jesus não precisa de defesa. Ele não precisa de pessoas que o defendam. Mas ele precisa de pessoas que queiram viver para ele e que Aleluia. deixem essa palavra aí dentro do coração. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Pedro, havendo negado a Jesus Glória. 3 vezes, quando Jesus ressuscitou, o amor que estava nele faz olhar para Pedro e dizer: Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Pai, tu sabes que eu te amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lança uma verdade que até hoje ecoa em nossos corações. Quando tu te converteres, apacenta a minha igreja. Aleluia. Até achamos que somos convertidos. Até achamos que podemos defender algo. Mas se Jesus não estiver contigo, se Jesus não estiver conosco, nós não poderemos nada, meus irmãos. Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao 7 nos diz assim: o servo do Senhor, eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Quando o Aleluia. Senhor nos chama e quando nós estamos dispostos a fazer sua obra, nós não nos importamos com as consequências, não. Eu me lembro que aqui desta igreja, quantas experiências que nós já tivemos com Deus, quantos livramentos que Deus já nos deu aqui, ao cumprir o ídolo do Senhor. Eu me lembro que certa feita saiu um grupo de irmãos para ir visitar uma determinada casa. E ao chegar naquela casa, nós estávamos orando e clamando ao Senhor. De repente, a dona daquela casa sai com uma faca em suas mãos e ela sai apontando a faca para todos que estavam ali. Não nos acovardamos, não nos intimidamos com aquilo, porque nós estávamos ali debaixo da ordem do Senhor. Aleluia. Entenda que foi Ele quem te chamou. E ao Aleluia. nos chamar, Ele nos deu autoridade para Glória a Deus. expulsar os demônios, para curar os cegos, para orar e os aleijados levantarem. Quando Jesus operava milagres, a Bíblia diz que João Batista estava no cárcere, preso, e chegou a notícia para João: há um homem que opera milagres, que opera maravilhas. Talvez
Aleluia. Pode te faltar tudo. Pode te faltar regalias. Mas que não falte a presença de Jesus. Glória a Deus. Não tem como não chorar diante desta mensagem. Quando eu estava lendo isso aqui, eu li uma fala do reformador Martinho Lutero. E o reformador Martinho Lutero diz que toda pessoa que se diz seguidor de Jesus deveria ter inculcado em sua mente, decorado no seu coração, o livro de Isaías, capítulo 53, porque aqui nós vemos o início de tudo, e aqui nós vemos o maior e melhor sacrifício. Antigamente, nós não tínhamos a liberdade de estar aqui. Antes de se cumprir esse sacrifício aqui, eu não tinha acesso a este lugar santo. Eu não poderia oferecer louvores. Era o sacerdote que fazia isso por mim e por você. Ele entrava no Santo dos Santos. E se aquele sacerdote não estivesse em dias com Deus, ele saía dali morto. Ele era puxado por uma corda. Mas naquele dia que Jesus, que o meu Jesus, que o teu Jesus estava naquela cruz, ele olha aqui para a terra e aquela multidão, a mesma multidão que dizia: Hosana nas alturas, paz na terra e aos homens de boa vontade, agora era a mesma multidão que gritava: crucifica-o! Crucifica-o! Quando ele sentiu sede, que pediu um pouco de água, lhe deram vinagre. Mas mesmo assim, o amor de Jesus foi tão grande por mim e por ti, que ele olha de lá e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Esse é o verdadeiro amor. Aleluia. Esse é o amor que enfrentou a dor, para que hoje nós estivéssemos aqui. Aleluia. Se nós entendêssemos, se a igreja brasileira compreendesse o preço que foi pago ali naquela cruz, a história do Brasil seria outra. A igreja que estamos vivendo hoje seria outra igreja. Mas Aleluia. entenda que isso aqui é cumprimento da palavra de Deus. O próprio Jesus entendia que chegaria este momento. E ao entender isso, ele lança uma palavra: quando eu voltar aqui nesta terra, será que eu ainda acharei fé? Guarde a tua fé. Guarde Glória a ela Deus. contigo. Aleluia. E para encerrar o sermão, façamos como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo nos diz: porque eu não me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, este crucificado. Paulo deixa claro que o seu principal credo era o seguinte: porque primeiramente vos entreguei
Glória a Deus.